Bom dia, meus irmãos! Notícia bombástica aqui no canal Em Defesa do Evangelho. Pastor Rodrigo Silva diz para o pastor César Cavalcante: eu vaticino as suas palavras. E o pastor César Cavalcante diz para ele: você tem que reformar a sua teologia. Fique com um trecho desse debate, voltaremos para comentar. Eu vou até colocar uma coisa, que é até uma tônica que eu posso falar dentro da igreja adventista. Muitos adventistas, por muito tempo, para valorizar os 10 mandamentos, não estou tangenciando não, estou dentro da sua linha aqui, faz uma separação entre os 10 mandamentos e a lei cerimonial, para justificar assim, a lei cerimonial caducou quando Paulo fala, os 10 mandamentos valem. Mas se eu olhar grosso modo, a lei cerimonial é a que me mostra a salvação. Porque a lei moral me mostra o pecado. Quem mostra o cordeiro, aponta, não mostra a ponta. Quem aponta o cordeiro é outro, é o sangue, é o cordeiro, que é a coisa toda. E nós continuamos tendo algumas cerimônias depois da cruz, que a gente tem Santa Ceia, tem o batismo. Só que a diferença é que eu estou apontando para o cordeiro que veio e voltará. Então, quando Deus fala, eu falarei com você do meio dos anjos ali, eu falarei através da minha graça, do meu perdão. Mas assim como a graça e o perdão não anulam o mandamento, Paulo falou isso em Romanos, isso não significa que no Apocalipse, quando João viu a Arca da Aliança, ele só viu os querubins e que por causa disso eu vou excluir o que estava dentro. Ele viu o conjunto. Teologicamente falando, eu subscrevo o que você está falando. A tampa do propiciatório e tudo mais. Você tem que refazer a sua teologia. Não, eu não tenho que fazer. Eu tenho que fazer o seguinte. Mas como que você subscreve o que eu falei, sendo que o que eu disse, quando você falou assim, tá, não, então me mostra o texto. Mostrei. Não. Aí agora... É que você mostrou no texto o seguinte. Disse assim, o que o mais importante é a propiciatória. O que acontece no propiciatório. Não, mas um pouquinho antes você falou o seguinte. Aquilo que João viu ali é como se João tivesse visto só o propiciatório. Não, eu não disse isso. Não, então sim. Depois você volta. Não precisa. Você não usou essas palavras. Isso. Mas vamos corrigir uma coisa aqui. Convir uma coisa aqui. Se... Por que eu falei que eu subscrevo e vou ratificar? Eu subscrevo o que você falou. Eu olho para a lei, mas Deus é tão misericordioso que eu olho para a lei através do sangue. Eu olho para a lei através do perdão que Ele quer oferecer. Se eu olhasse para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu já estava perdido. Isso é verdade. E se eu insistir em olhar para a lei sem o ministério sacrificial de Cristo, eu estou sendo legalista, que também vai dar no inferno do mesmo jeito. Então eu olho para a lei, mas eu vejo o cordeiro. Eu olho para a lei, eu vejo o propiciatório. E quem te salva? Eu vejo Jesus. Ponto. O cordeiro. Ponto. Quando João olhou, mas só que, aí que tem um ponto. O fato da tampa do propiciatório, esse que é o meu argumento, ser o mais importante, não anula o conjunto. Não. Verdade. Você Só tá que entendendo? ele valida o resto. Bingo! É por isso que a gente está falando a mesma coisa. Quando no Apocalipse João viu os 10 mandamentos no céu, aqui que vai entrar a nossa discordância. Até aqui nós temos concordante, a discordância vai entrar aqui. Na minha leitura, Apocalipse capítulo 11, verso 19, João vê tudo que você falou. O mais importante, o sangue do cordeiro, mas ele vê da mesma maneira que Moisés viu. Se a lei tivesse sido abolida, conforme diz, acabou, caducou, não tem mais lei, É o que a Bíblia diz, né? não Tá aí, meus irmãos, um debate, né, do pastor César Cavalcante e do pastor Rodrigo Silva, né, um discordando do raciocínio teológico do outro, né, e isto quem perde é o evangelho, né, homens que deveriam estar pregando, ensinando a palavra de Deus, se voltado para missões, se voltado para o evangelismo, se eles pegassem esta teologia, essa sabedoria que eles têm para estar ensinando, formando pastores, formando homens para pregar o evangelho, eu creio que o evangelho ganharia muito mais, né? Se eles estivessem abrindo escolas teológicas, né? Se o pastor César Cavalcante aí no podcast dele colocasse espaço para as pessoas fazer exposição da palavra de Deus, né? Ganharia muito mais do que um ficar discordando do outro, né? Um ficar falando que vaticina,
a palavra do outro, o outro diz, você tem que reformar a sua teologia, né? Então isto acaba agregando pessoas para o criticá-los, né? Para criticar a posição dos dois, né? O evangelho só perde no debate. Eu creio que o evangelho ele não foi criado por Cristo para debater, mas sim para ser pregado. Este é um canal em defesa do evangelho. Ative o sininho, se inscreva, compartilhe e que Deus abençoe até mais um vídeo no canal em defesa da fé.